em cima aqui, né? Literalmente aqui. Bom, Lucas 10:25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus e de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedagem e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Você leu o quê? Achou? Lucas 25. Lucas 10, 25 a 37. Bom, gente, nós estamos vivendo num mundo que a própria Bíblia diz que seriam, sim, como diz Mateus 24:12, né? Por se multiplicar, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então nós estamos vivendo num mundo cada vez mais cruel, cada vez mais indiferente, né? As pessoas são indiferentes, são cruéis umas com as outras, são tipo, se a pessoa se depara com uma necessidade diante dela, ela vai arrumar 1000 desculpas para não fazer nada. Ah, não é problema meu, nem conheço, não tem nada a ver com isso, tal. Ou vai dizer, fulano, por que que o Estado não cuida? Por que que o prefeito não cuida? Por que que esse não cuida? Por que que ele não cuida? Cadê os parentes dele? Então a pessoa arrumou 1000 desculpas para não fazer nada. Simplesmente ver uma necessidade ali diante dele e não fazer absolutamente nada. Então nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais não solidária, né? Totalmente. As pessoas, vamos dizer assim, essa correria do dia a dia, as pessoas estão muito concentradas nos seus próprios problemas, nos seus próprios objetivos, elas já enfrentam muitas dificuldades, tal, todo mundo tem problemas, todo mundo tem problemas financeiros, todo mundo tem problemas emocionais, todo mundo tem problemas de qualquer ordem, qualquer tipo. Então as pessoas parecem que não têm mais tempo para o próximo, para parar, esquecer-se um pouco de si mesmo, dos seus próprios problemas, das suas próprias dificuldades, e dar uma atenção a uma outra pessoa que provavelmente está numa situação, naquele momento pelo menos, pior do que ela. E então muitas vezes está necessitando de uma ajuda. Como nós vimos no vídeo aí,
A ajuda que você pode dar às pessoas pode ser uma coisa muito simples. Não precisa ser algo extraordinário, como o caso da moça lá da ONG lá da África. Mas muitas vezes podem ser coisas simples, né? Ajudar uma pessoa que caiu a se levantar e não ficar rindo da cara dela. Sei, uma pessoa precisando de uma moedinha, não consegue encontrar, precisa... Aquilo lá, o vídeo dos Estados Unidos, lá tem esse negócio lá, a pessoa paga o... Não é que nem a Zona Azul aqui, né? Lá a pessoa põe a moedinha no paquete e paga o estacionamento estacionamento o na outro rua. passar na frente, não querer cortar, dirigindo. As coisas tão simples. Então, Tem espaço para passar. tem engarrafamentos, às vezes, de quilômetros, que poderiam ser desfeitos em questão de minutos, se cada um desse passagem para o outro. Mas todo mundo quer entrar e fica lá meia hora, 40 minutos, 30 minutos preso no engarrafamento. Porque todo mundo tem pressa, todo mundo está pensando no seu, está pensando no seu problema e atravanca todo mundo, né? Então, o mundo, quer dizer, vamos dizer assim, o que Jesus quer da sua noiva, da sua igreja, é que ela vá na contramão disso tudo. Entende? O próprio mundo sabe disso. O próprio mundo sabe que o mundo, vamos dizer assim, sempre precisa de mais solidariedade. Se fala muito disso na mídia e tal, e é verdade, precisa de mais solidariedade, precisa de mais bondade no mundo, precisa de amor ao próximo. Mas se você vai olhar na vida real mesmo, na real do que está acontecendo no mundo, a gente está vendo que ele está se tornando cada vez mais frio. Está se tornando cada vez mais... Mas as pessoas estão se tornando cada vez mais egoístas, cada vez mais voltadas para si mesmas. Então, nós somos chamados por Deus para agirmos, para fazermos o oposto disso. Não sei se vocês já assistiram o filme A Corrente do Bem. Alguém já assistiu? Não. Nunca ouviram falar? Já assistiu? Não assisti. Então, o filme trata de um garoto que faz um ato assim, mais ou menos parecido com esse, uma ajuda, né? E ele fala, eu vou te ajudar, mas para mim te ajudar eu quero que você, depois que eu te ajudar, você prometa para mim que você vai ajudar outra pessoa, quando precisar. Né? Tal. E o filme transcorre em relação a em torno disso, né? Cada um que recebe aquela ajuda, ele vai e ajuda outra pessoa. É um filme fictício, mas ele tem uma mensagem muito, muito bonita. Tá? Assistam, vê se vocês se encontram aí Ele é bem famosinho. na internet, num lugar aí. Assistam, porque ele é muito interessante. Ele trata mais ou menos dessa questão aí. Tá? Então, Jesus, ele tratou desse assunto com muita intensidade, com muita veemência. Ele falou muito sobre isso, porque isso é uma questão importante, é vital para ele. Ele quer que os seus discípulos façam isso, multipliquem essa ação, que eles ajam dessa mesma maneira. E nós temos percebido, né, que, por exemplo, o sistema religioso e institucional tem largado isso, tem abandonado isso. Eles estão gastando dinheiro, gastam dinheiro com bancos, com prédios, com equipamentos, com instrumentos musicais, com um monte de coisas, e muitas vezes não, uma igreja, uma instituição, uma denominação qualquer, muitas vezes não se envolve com a comunidade onde ela está para fazer o bem, para praticar o bem.
E isso tem sido motivo realmente de escândalo para o mundo, porque o nosso mestre, o nosso Senhor ensinou a igreja a fazer isso. Por que ela não faz? Por que ela faz tão pouco? Por que ela não se preocupa com isso? Porque ela tem se distanciado do Evangelho. Porque o Evangelho é todo relacionado a isso. Entende? Não existe um cristianismo real, verdadeiro, onde você não vê o próximo. Não existe. Se você não consegue enxergar o próximo, né, então você não é cristão. Você é apenas um religioso, vamos dizer assim, alguém que foi convencido de uma determinada doutrina, segue aquilo, mas você não é cristão. Você não teve realmente um encontro com Jesus, se você não consegue ver o próximo, tá? Foi o que Jesus ensinou aqui. O intérprete da lei que faz lá a indagação para Jesus, ele era o quê? Ele era um fariseu, ele era um líder religioso, ele era um ministro, né? Um tipo de um sacerdote religioso. E a religião institucional judaica odiava Jesus, ele queria pegar Jesus numa frase mal feita, eles viviam querendo catar ele, né, nessas coisas. E viviam dando com a porta na cara, porque Jesus sempre respondia com sabedoria. Então, ele perguntou aqui o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. E Jesus falou, você é intérprete da lei, você não sabe a lei? O que a lei diz? Aí ele vai no ponto certo da lei. Ele fala, amarás o Senhor teu Deus do teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, tal, e o próximo com a si mesmo. Então Jesus falou, você respondeu bem, você foi no âmago, você foi no cerne da lei de Deus. Porque a lei foi feita para que os seres humanos se amassem. Se você examinar os 10 mandamentos, você vai ver que tudo aquilo está relacionado, a maioria deles está relacionado ao seu relacionamento com o próximo. Não farás mal, não farás mal ao testemunho contra o teu próximo, não adulterarás, não matarás, não roubarás, quer dizer, tudo que as pessoas fazem umas com as outras. Então a lei de Deus, o cerne da lei é esse: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem ama, por isso que Paulo diz, quem ama o próximo cumpriu a lei. Porque a lei foi feita para que os homens se amassem. A lei não foi feita para mandar as pessoas para o inferno, para apedrejar as pessoas. Ela foi feita para que as pessoas se amassem. Né? Esse é o cerne da lei. Aí o religioso fala, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus fala, é qualquer um que está precisando, meu filho. Esse é o que está próximo de você, o que você está vendo. Ele falou conhecida parábola do bom samaritano. Quem é o teu próximo? É aquele que está próximo de você, que apresenta uma necessidade gritante diante de você, de que você vai agir, de que você vai fazer. Você não vai fazer nada? Entende? Era mais ou menos isso que Jesus estava querendo passar, estava querendo ensinar. Israel era a única nação naqueles dias que adorava o verdadeiro Deus, vamos dizer assim. As outras nações eram idolátricas, adoravam falsos deuses. Então, se vocês adoram o verdadeiro Deus, então ajam em conformidade com esse Deus, porque esse Deus é um Deus de amor. Mesmo naquele período da lei, ele sempre foi um Deus de misericórdia, sempre foi um Deus de amor. Ele sempre desejou que as pessoas se ajudassem, que as pessoas fossem sensíveis umas às outras, que elas tivessem a capacidade de esquecer-se de si mesmas e atender o seu próximo, atender as necessidades das outras pessoas. Então, atender o próximo é uma coisa, ela começa com coisas simples, coisas muito simples, né? Como nós vimos aí nos vídeos, coisas simples.
E é disso que o mundo está precisando agora. Que os cristãos realmente comecem a praticar a bondade, a praticar o bem. Jesus não quer que os cristãos se isolem numa montanha e Jesus vai voltar, o mundo está acabando, olha os sinais aí, é doença, é vulcão, tendo erupção, é furacão, é terremoto, e Jesus está voltando. Não. Agora é o momento que Jesus quer a sua igreja no campo, né? E fazendo estas coisas, praticando o bem, quebrando aquele, vamos dizer assim, o vício da maldade do ser humano, o vício da crueldade do ser humano, para contrapor aquilo que o próprio Senhor Jesus disse que aconteceria nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, a maldade, a crueldade, o amor de muitos se esfriará. Entende? Então, quando eu falei aqui sobre o multiplicar da iniquidade, eu falei sobre aquela moça lá, lésbica, que cortou o pênis do próprio filho, depois matou o filho e tal. Recentemente um outro casal de lésbicas aí matou a família toda, né? Por causa de R$100 mil. Vocês viram isso na mídia? Entende? O irmão. Aqui em São Paulo? São Bernardo. Ultimamente tem surgido aí uma brincadeira aí nas redes sociais. Ah, então você que postou, não foi? Não cheguei a postar, mas eu vou postar também. Eu vi alguém postando. É o desafio, né? É que cada moleque bate Tinha há um tempo atrás teve o negócio do Charlie, depois foi o Baleia Azul, né? Agora esse desafio da rasteira, o quebra-crânio, alguma coisa desse tipo. O cara fez com a mãe, meu. Então, o cara que dizem que isso já estava acontecendo, rolando lá nos Estados Unidos, e teve um youtuber aí, teve um youtuber aí que lançou aqui no Brasil essa brincadeira aqui. Ele fez com a própria mãe. Só que ela não se machucou, não. A mãe, sim, ela caiu do jeito ali, mas graças a Deus não aconteceu nada. Fazer com você, Júlio. Mas você vê que todo mundo, em vez de copiar uma coisa boa como essa que eu passei, eles copiam o que não presta. Então todo mundo gostou, então viralizou o vídeo. Tinha uma brincadeira também que fazia, que era do... Como é? Que a pessoa vinha por trás e a pessoa desmaiava. Outros prendiam a respiração até desmaiar. Tem. Essas coisas parece que viralizam, viram. É tudo que não presta, né? Tudo que é. Essa brincadeira ela é extremamente perigosa, ela é cruel, ela é maldosa. É maldoso, né? Entende? E já morreu, parece que 2 pessoas. Uma menina de 16 anos, não sei se mais outra pessoa, não tem, mas uma menina de 16 anos morreu com traumatismo craniano dentro de uma escola. Com essa brincadeira aí. Entende? Que esse cidadão aí, um youtuber aí, começou. Ele foi nas redes sociais, pediu desculpa, falou. Mas o que, vamos dizer, é aquela velha história, né? Se você pede para alguém, tipo, rasgar um travesseiro de penas e espalhar ele em cima de uma montanha, aí chega alguém e fala, agora recolhe cada uma das penas, consegue recolher? Não. Então o cara já lançou isso aí, rodou, e já morreram pelo menos 2 pessoas. E outras que tive já outros acidentes. Foi aqui no Brasil. Foi no Brasil os dois? Aqui no Brasil. Parece que sim. Teve gente que quebrou a perna, gente que quebrou o braço. Porque a pessoa, depois, os acidentes piores foram ocorrendo quando estava no início da brincadeira, as pessoas não sabiam o que era aquilo. Vou fazer um desafio aqui, o cara pula, agora pula você sozinho. Quando a pessoa pulava, quando voltava, passava uma rasteira. A pessoa completamente desprevenida. Ela era pega completamente desprevenida, ela não se protegia, caía de costa.
Gente, isso é uma maldade, uma crueldade, uma brincadeira tão estúpida, tão... Eu chego a dizer que isso é uma coisa diabólica, é uma inspiração demoníaca. Entende? Ela é uma inspiração demoníaca. Só o diabo, só um demônio mesmo, para colocar na cabeça de uma pessoa, inventar, criar um tipo de pegadinha tão cruel, tão perigosa, né? Que até já gerou mortes. Então esse é o mundo que nós estamos vivendo. Essa é piorar. Então a gente tem que agir contra isso, né? O que essas pessoas necessitam, que estão à nossa volta, que estão na sociedade à nossa volta, elas necessitam de pessoas que tenham a disposição, né, a decisão. Não, como eu falei, o ágape ele não é uma questão de sentimento ou de ter vontade de fazer. É uma questão de tomar a decisão de agir dessa maneira, de fazer isso, fazer o bem. Quando você vê uma necessidade e se você está ao seu alcance, não simplesmente, mas não é problema meu, mas eu nem conheço, alguma coisa desse tipo, e você simplesmente não fazer nada, mas decidir, tomar a decisão de fazer. O ágape é uma decisão de ir de encontro ao próximo, ir e ajudá-lo. O bom samaritano aqui da parábola, né, ele viu ali uma necessidade. Tinham passado duas pessoas antes. Quem eram? Um sacerdote e um levita. O que isso significa? Que na religião, pura e simplesmente não existe amor. Quanto mais religiosa é a pessoa, menos solidária, menos amor ela vai ter. Menos preocupação. Embora haja religiões que praticam caridade, mas é um tipo de um paradoxo. Quanto mais religiosa a pessoa, menos disponibilidade, menos sensibilidade ela vai ter para com o próximo. Como os pais de um menino que são testemunhos de Jeová deixam o filho morrer porque na religião não aceita transfusão de sangue. Então a religião vence sobre o amor, ela supera o amor. A prática religiosa, a doutrinação religiosa, a regra religiosa supera o amor. Por que o levita e o sacerdote passaram de largo? Porque eles pensavam que o homem estava morto. E se um sacerdote tocar um morto, se dizia a lei que ele ficava impuro. Se um levita lá, um sacerdote do templo tocasse um morto, também ficaria cerimonialmente impuro. Isso é o que era a lei. Então, por isso eles passaram de largo. Mas o samaritano, o que ele fez? Ele não pressupôs que o homem estivesse morto. Ele foi até ele e viu que o homem estava vivo. E o ajudou. Entende? Ele não estava preso, né, a regras religiosas. Ele agiu com compaixão. Então ele foi o próximo daquele homem que havia sido assaltado e agredido e estava ali, como disse Jesus na parábola, semi-morto, né, quase morto. Ele ajudou o homem, ele colocou, ele não deu para o homem coisas banais, o resto que ele tinha para ajudar. Ele deu azeite e vinho, que eram produtos valiosos, preciosos, e tratou o homem com azeite e com vinho. Pôs a mão no bolso, tirou 2 denários, que são 2 dias de salário, e deu para o hospedeiro. E ainda disse: se você gastar um pouco mais com ele, quando eu voltar, eu te indenizo. Quer dizer, isto é amor ao próximo. É isso que nós
devemos praticar. Como eu falei antes, isso não está ligado a sentimento, vontade, está ligado a uma decisão. E à medida que você se acostuma com isso, a compaixão passa a fazer parte do seu caráter. Entende? E é isso que Deus precisa da sua igreja nestes dias. Como disse o vídeo aí, semeie a bondade, porque é disso que o mundo precisa nesse momento. Tá? Então é isso, gente.